Olá, companheiros, boa noite a todos aqueles que nesse momento nos assistem, participam efetivamente da nossa aula, do Livro dos Espíritos, que é gravado ainda dessa forma remota, mas que esperamos que brevemente já tenhamos a oportunidade daquele nosso convívio feliz e aconchegante, mas que por enquanto ainda vai se dando dessa forma e que nós possamos tirar o melhor proveito daquilo que já é uma praxe do nosso estudo do Livro dos Espíritos, que consiste exatamente em nós nos depararmos com tudo aquilo que essa espiritualidade traz para a gente, justamente a nível de informação, a nível de percepção, a nível de melhor vivência desses companheiros que vêm se juntar a nós, nos trazendo tudo aquilo que é próprio para a nossa caminhada, para a nossa evolução espiritualmente falando, e nós fazendo aqui sempre aquilo que nos é peculiar, nós vamos mais uma vez estudarmos, dando continuidade ao capítulo 6, que trata da lei de destruição. Já fizemos uma abordagem primeira, quando falamos ali atrás de flagelos, destruidores, falando da destruição abusiva, falamos de guerras. E hoje, lá no item 4, daquilo que trata esse capítulo, nós vamos falar do assassínio. E esse assassínio vai das questões 746 até a 751, e essas serão objeto do nosso estudo nesse momento, para que nós fiquemos familiarizados com essa lei de destruição. E é importante também dizer, só para fazermos um breve apanhado daquilo que é destruição, aquilo que é destruído, ou aquilo que tem esse caráter que envolve essa destruição no que se refere à não existência, não mais existência, mas sempre da forma como aborda a doutrina espírita, que nada se perde, tudo se modifica, tudo se transforma, a lei da natureza, né? Normalmente, a gente fala sempre das leis naturais. E quando nós estamos falando das leis naturais, nós estamos falando também das leis divinas. E quando falamos em destruição, falamos nesse aproveitamento de tudo aquilo que tem vida, que não deixa de ter vida, apenas cede lugar a outros tipos de vida, a outras vidas. E quando nós falamos da destruição, também estamos falando nesse processo de aproveitamento. Mas hoje nós vamos falar do assassínio. Então, é muito interessante quando nós fazemos essa abordagem sobre o assassínio, através dessas questões, porque nós, muitas das vezes, temos algumas ideias que são próprias, mas não são completas a respeito de alguns conceitos que são trazidos para nós. E os espíritos, de uma forma muito proveitosa, eles fazem essa abordagem para que a gente fique familiarizado com as questões, para que nós tenhamos a exata noção daquilo que nós estamos tratando e também para que nós possamos perceber daquilo que nos é proveitoso, daquilo que não é, daquilo que podemos dar uma conceituação mais ampla e daquilo também que nós estamos inseridos, não só como espíritos nesse momento encarnados, mas também enquanto espíritos desencarnados, né? Então, nós vamos hoje fazer essas observações, vamos nos atentar para tudo que essas questões já faladas trazem sobre o assassínio, mas aquele conceito geral que nós temos sobre o assassínio, nós vamos pegá-lo para termos um ponto de partida exatamente daquilo que nós aprendemos. O que é o assassínio de uma forma geral? Assassinar é tirar a vida, é dar um termo para a vida dessa forma destrutiva. Por isso estamos falando da lei de destruição. Embora ela tenha esse aproveitamento, nós vamos falar hoje dessa forma de tirar a vida, e é muito amplo esse conceito de tirar a vida, né?
E quando a gente pensa que tirar a vida é tão somente tirar a existência desse corpo físico, né? Cessar esse processo do corpo físico, nós vamos vendo que esse tipo de emprego conceitual vai muito mais além, muito mais além. Mas vamos partir, como eu disse, desse princípio aí, que é aquele que todos nós conhecemos, que é o assassínio, que é tirar a vida de outrem, a vida de outra pessoa. O assassínio consiste basicamente nisso, em tirar a vida de outra pessoa. Então nós vamos de imediato, nós vamos ver aquilo que diz a questão 746, que traz para a gente a seguinte indagação feita por Kardec. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Ou seja, é algo punível? É considerado criminoso contra a lei o assassínio? Vejam como a pergunta é ampla, porque Kardec se refere não só, nesse momento, à lei dos homens, mas ele vai além. Ele vai na lei natural, ele vai na lei divina. E ele pergunta aos espíritos se é crime aos olhos de Deus o assassínio, tirar a vida, interromper a vida. E olha o que os espíritos respondem: grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Vocês sabem que a partir do momento, já é sabido, né? A partir do momento que nós ganhamos esse corpo de carne, nós estamos aqui para cumprimento de uma expiação ou de uma missão. O nosso planeta tem essa característica, né? Ele abriga, com algumas exceções, mas nós estamos falando de uma forma geral, ele abriga espíritos que têm esse comprometimento. São espíritos que estão aqui para expiar ou são missionários. Tem a sua missão, né? Tanto um quanto o outro tem aqui um espaço de tempo, tem uma delimitação para que aquilo que foi uma proposta dele e que o nosso Pai de amor assim determinou ou assim consentiu, fosse cumprido aqui. Então, todos nós temos esse tempo, nós temos esse espaço temporal para cumprimento daquilo que é ou a nossa expiação ou uma missão previamente tratada antes da encarnação. Seja como for, não é dado a ninguém o direito dessa interrupção. Quando eu faço, principalmente de uma forma violenta, quando eu assim o faço, eu estou cometendo crime aos olhos de Deus. Então, a pergunta de Kardec, ela tem uma resposta que é muito objetiva. Grande crime, quando eu, encarnado, tiro a vida de um outro encarnado, interrompendo aquilo que foi estabelecido como lapso temporal para uma missão ou expiação. Quando eu interrompo isso, eu estou criando uma contrariedade à lei natural. Por muitos motivos, mas dois são essenciais. Primeiro, que só a Deus é permitido tirar a vida. Ele dá e ele tira, num processo natural. E o segundo ponto, que eu estou interrompendo aquilo que era uma necessidade do espírito, enquanto encarnado. Cumprir aquele lapso temporal para que ele tivesse a oportunidade de desempenhar tudo aquilo que foi de comprometimento dele durante essa existência. Então, quando esse atrevimento se verifica, esse abuso, poderíamos até dizer abuso de poder mesmo, da nossa parte. Quando isso se verifica, evidente que nós estamos falando no consentimento do nosso Pai. Tudo é consentido pelo nosso Pai. Todo acontecimento é consentido pelo nosso Pai, por um motivo qualquer. Mas isso é um abuso às leis naturais.
Isso é eu trazer para mim aquilo que é de autonomia, não sei nem se a palavra certa seria essa de autonomia, mas que é de poderio do Pai. Então, aquele que deu é aquele que pode tirar. Em se tratando da vida, quando nós, num processo autoritário mesmo de poder, abuso de poder, nós interrompemos esse ciclo expiatório ou esse ciclo missionário, esse ciclo de missão, de quem quer que seja, nós estamos nos contrariando, nós estamos nos contrapondo às leis de Deus e estamos cometendo crime, sim, aos olhos de Deus, tá certo? Vamos lá. 747. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Vejam só. A culpa, ela é sempre igual. A culpabilidade é a culpa. Ela é sempre igual, qualquer que seja o tipo e o grau de assassínio. Ela é sempre igual. Não importa como eu tenha agido, não importa qual foi a minha intenção, não importa qual é a situação. Se eu cometo assassínio nessa ou naquela situação que é diferenciada, eu estou me comprometendo no mesmo grau daquele que usou de uma forma diferente ou por circunstâncias diferentes para cometer esse assassínio? A pergunta é essa. E a resposta que segue é o seguinte, já o temos dito, é que a espiritualidade fala, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Ou seja, ambos cometem o mesmo fato, que é o assassínio, o assassinato, sim. Mas qual foi a minha motivação? Qual foi a minha intenção? Qual foi a intenção do outro? Isso tem relevância? Toda relevância. Toda relevância. O que importa nesse caso sempre vai ser a intenção. A intenção vai ditar essa regra. Muito embora o assassínio sempre seja aos olhos de Deus um crime cometido por aquele que o comete. Então, o que vai ser sopesado numa situação, numa avaliação, ou vulgarmente falando, num julgamento, aos olhos da lei natural, sempre vai ser a intenção. E o nosso Pai bem sabe examinar tudo isso. Então, ambos cometeram assassínio. Uma coletividade cometeu assassínio. Qual foi a motivação de cada um? O que levou a cada um cometer esse assassínio? Aos olhos de Deus é crime? Sem dúvida. Todos cometeram crime. Mas vamos, nesse momento, passar além e vamos entender da intenção de cada um nessa prática. E aí nós vamos dosar aos nossos olhos aqui de encarnados, de homens, para ficar mais fácil o nosso entendimento, iríamos dosar a penalidade, a punição, a sanção, tendo por base qual a motivação daquilo que levou ao assassínio. A intenção sempre há que ser levada em conta. E por conta disso, a culpabilidade não vai ser igual. A culpabilidade será objeto de exame. Pergunta 749. Tem um homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Kardec sempre é muito profundo, né? Então, ele vai avançando nas questões de forma a trazer para a gente o entendimento, a trazer a intenção, a trazer uma situação mais extrema. Vocês sabem que a guerra é uma circunstância muito extrema, que homens, espíritos encarnados, são convidados e são levados a se debaterem contra outros semelhantes. E a guerra é uma situação muito extrema e muito triste também. Muito triste também. E que fique claro que nesse momento em que nós estamos falando da guerra, que é um enfrentamento onde ocorrem mortes, onde ocorrem
uma série de situações indesejáveis, ali também acontecem muitas formas de assassinato, muitas formas em que se verifica tirar a vida do outro, do semelhante, do companheiro. Num primeiro momento, nós estamos falando dessa situação extrema em que os seres são obrigados, seres encarnados, homens, são obrigados ao enfrentamento em relação a outros companheiros, via de regra, por pensamentos, avaliações, circunstâncias que, levadas ao extremo, culminam com a guerra. E nesse momento, é aquele momento em que se tira a vida do outro, né? Por uma causa, por uma condição, por uma questão. E a pergunta é: a culpa que leva ao cometimento desses assassinatos durante a guerra, como é que ela é vista nesse momento? Porque vejam só, nós estamos ainda falando daquela situação do crime, assassínio, assassinato, tirar a vida do outro, interromper o processo. Aquilo que só a Deus é permitido em condições naturais, né? Então nós estamos falando aqui, como é que essa dosimetria de culpa, como é que ela é avaliada nesse momento extremo? Esses assassinatos durante a guerra, eles são considerados culposos? O homem tem culpa dessa prática, dessa situação extrema? Os espíritos respondem: não, quando constrangido pela força. Vejam bem, quando constrangido pela força. Ou seja, não me restou outra alternativa. Eu fui levado àquela condição. O assassinato provocado pelas guerras não deixou alternativa outra senão aquele acometimento. E nesse momento, a culpa, se você foi constrangido pela força, não há culpa. Não me restava uma outra opção. Eu não tinha nada a fazer senão cometer aquele ato. Mas é culpado da crueldade que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Nesse caso, em que a morte, em que tirar a vida de um outro companheiro por essa situação extrema que a guerra provoca, como é que isso se dá? Se dá em condições extremas? Se dá em condições em que se verifica a crueldade? Um exemplo claro: o companheiro tira a vida do outro, mas antes de tirar a vida, o submete a todo grau de tortura, a todo grau de sofrimento. Tirar a vida naquele momento talvez não fosse uma opção, mas ele precisava ter cometido aqueles atos bárbaros, aqueles atos que provocaram extrema dor e sofrimento ao outro. Vejam só, mesmo diante de uma situação em que a guerra se verifica e é necessidade tirar a vida do outro companheiro, até por preservação própria, da própria vida, como é que isso se dá? Com requintes de crueldade, com atos de crueldade, com atos evitáveis, ou essa morte, inclusive provocada, ela tem um sentimento. Ela faz com que o companheiro faça com que seja uma morte que provoque um mínimo de dor, um mínimo de sofrimento, onde não se verifique a crueldade. Então, mesmo na guerra, a gente tem quem pratica um ato de uma forma que pode ser considerada bárbara, cruel, ou não. Ou não. Vejam que mesmo aqueles que estão diante de uma necessidade, até por preservação, ele pode sim usar de meios que não provoquem ao outro um extremo sofrimento.
E se for possível evitar essa morte, que assim seja. Se for possível evitar esse assassinato, glória a Deus. É dessa forma. Porque mesmo numa guerra, não se fala em uma necessidade extrema e inequívoca de tirar a vida do outro, não. Muitas das vezes, a opção não existe. Mas dependendo da forma, dependendo do sentimento, dependendo da postura, é evitável sim. E toda vez que for evitável, a gente não deve levar a termo essa condição. E ali se percebe não só sentimento, mas se percebe também a valorização que o companheiro já tem através de uma evolução, de uma caminhada maior, um proceder diferenciado, né? Muito tocado por força daquilo que o move, daquilo que já o fez caminhar, está 1 ou 2 passos à frente, a gente já percebe uma postura completamente diferenciada. Eu estou me lembrando aqui de um filme que eu não lembro o nome, mas me parece que é Até o Último Homem. Um companheiro que foi recrutado e ele se recusava a lutar. Ele se recusava a empenhar uma arma. E ele foi à guerra, ele foi levado, primeiro sofreu lá todo tipo de discriminação por força dos próprios companheiros dele, de farda, e ainda assim ele vai. E esse companheiro, em determinada situação, ele é responsável por salvar inúmeras vidas lá em um penhasco, se eu não me engano, e pegar muitos dos seus e levar quase que um pelotão inteiro pendurado numa corda, e ele salva inúmeras vidas. Vejam só, o companheiro vai à guerra, mas ele não vai para tirar vidas, ele vai para salvar vidas. Se eu não me engano, o nome do filme me parece que é esse, Até o Último Homem, porque ele fica lá retirando os companheiros dele de farda até quando ele verifica que o último foi salvo por ele. Então a gente está falando de uma guerra e estamos falando também dessa condição em que não necessariamente temos que estar diante dessa guerra, mas tirando vidas. Principalmente e sobretudo, de uma forma cruel. Questão 750. Qual é o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Ou seja, tirar a vida de crianças, tirar a vida de pais. A gente já falou aqui de tirar vidas, né? Tirar vidas de uma forma geral já é condenável, já é um crime. Quando a gente está tirando vida de criança, de pai, de mãe, não importa. Nós estamos falando do acometimento de crimes até por promoção de uma ignorância, de uma fé absurda, de uma crença que hoje ela ainda existe em alguns poucos lugares do nosso planeta, do nosso globo, do nosso orbe, mas que já foi uma prática comum, né? Sacrifícios, coisas dessa natureza, tudo em nome da ignorância. Então, tanto o infanticídio como o parricídio, tudo isso não tem mais lugar. Não tem mais lugar, é condenável. Quando falamos de crianças, a gente fica, inclusive, um pouco mais tocado, né? Se fazia oferendas a deuses, né? Deuses pagãos, enfim. Tanto uma coisa quanto outra, aos olhos de Deus, é condenável e é crime. Tá? Porque todo crime é um crime. Pergunta 751. Como se explica que entre alguns povos, já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação, ou seja, a lei, inclusive, abraça e faz com que aquilo ali nem seja objeto de punição. E aí a espiritualidade fala que o desenvolvimento intelectual não implica na necessidade do bem. Muitas das vezes, o companheiro evolui intelectualmente, mas naquilo que se refere ao coração, naquilo que se refere a boas práticas, a condutas ligadas ao bem, à fraternidade, o companheiro fica marcando passo. Significa dizer que ele até tem um tempo de caminhada, mas foi próprio esse tempo para desenvolvimento daquilo ligado à intelectualidade.
Mas naquilo ligado ao mundo interior, no que se refere à evolução do sentimento, ele não tem. E vejam bem, é um erro crasso acharmos que toda pessoa que tem uma inteligência, inclusive acima da média, um pouco da média, tem que ter bom coração. Não. Não é dessa forma, não. O ideal é que tudo evoluísse conjuntamente, né? As questões do sentimento e as questões também ligadas à intelectualidade. Mas, normalmente, a gente percebe um desequilíbrio, tanto no que se refere à intelectualidade, tanto naquilo que se refere ao sentimento, que é aquilo que nós interligamos diretamente à moralidade. E a gente vê que existe um desequilíbrio, mas a gente costuma cobrar, digamos assim, dentro de um termo até mais populesco, nós costumamos cobrar que as pessoas que estão mais desenvolvidas intelectualmente, elas tenham também um comportamento moral e sentimental diferenciado em proporção àquilo que a sua inteligência, o seu intelecto traduz. E não é dessa forma, não. Não obrigatoriamente dessa forma. Se caminharmos assim, excelente, excelente. Mas, fim das questões aqui, que com essa 751 a gente falou aqui da questão intelectual, falamos daqueles que ainda se mostram praticantes de determinadas condutas que já perceptivelmente são condenáveis, mas tem lá um intelecto evoluído, né? E a gente fala disso, como eu falei, que a gente exige essa postura e até sem entender como companheiro dotado de tanta condição intelectual, ele ainda comete determinadas práticas, até ligada mesmo ao infanticídio, tá? Mesmo assim, ainda se faz isso. E uma forma muito comum, que normalmente nós não ligamos uma coisa à outra, é o aborto. O aborto é considerado infanticídio, sim. E muitas legislações permitem que o aborto seja uma prática não passível de determinada punição. Entendendo-se que ali tem vida, não tem vida, enfim, nós não vamos entrar nesse mérito, mas aos olhos da doutrina espírita, que fique claro, a vida, sim, existe já uma comunicação do espírito com aquela matéria, e isso é considerado, a prática do aborto é considerada, sim, uma prática infanticida. É um infanticídio, sim. Não é só a partir do nascimento com vida, não. Já naquele momento da gestação, já consideramos, sim, que ali existe um infanticídio. E muitos companheiros que estão em outras pátrias têm ainda, por prática, essa postura, porque ali existe uma legislação que não é punitiva nesse aspecto. Mas, fechando isso, eu queria trazer aqui uma outra abordagem em relação ao assassínio, porque aqui nós falamos muito do corpo, falamos muito daquilo que Deus observa e a espiritualidade traz para nós, que interromper a vida de quem quer que seja, principalmente no que se refere a esse ciclo expiatório, ou ciclo missionário mesmo, que aos olhos de Deus é crime, é fato, e nós aqui já deixamos isso textualmente esclarecido. Nós vamos aqui aproveitar os minutinhos que nos faltam, que nos restam, e falar o seguinte: olha, existe uma outra forma também muito condenável de assassínio. Quando a gente mata ideias, quando a gente mata esperanças, quando a gente mata posturas de ideais a serem alcançados, isso é um assassínio também. Outra forma de assassínio. Outra forma de assassínio. Mas é importante que percebamos o sentimento do outro, o desejo do outro, a entrega do outro, principalmente naquilo que se refere às conquistas de ordem moral. Principalmente naquilo que se refere a tudo aquilo que companheiros
se dedicam, seja em qualquer campo, no campo das artes, no campo da ciência, no campo daquilo que nós podemos chamar de um processo industrial ou manufaturado, e nós chegamos e dizemos: você nunca vai conseguir isso, você não leva jeito, isso aqui está fora do seu alcance. E nós matamos essa esperança, nós matamos esse objetivo, nós não permitimos que aquele desejo, aquele processo evolutivo de conquista seja alcançado, porque nós chegamos lá e dizemos para o outro que por um motivo qualquer, de uma forma qualquer, ele não é capaz daquela obtenção. Tenhamos muito cuidado com isso, porque o amor está distante dessa prática, a fraternidade está distante desse comportamento. E tudo aquilo que nos envolve, nos abraça em relação a darmos as mãos, a seguirmos juntos, a nos auxiliarmos, é uma caminhada que é uma caminhada difícil para todos nós que estamos aqui, espíritos comprometidos, nesse planeta que abriga espíritos dessa ordem, dessa natureza, a qual nós nos encontramos. Não é fácil, pelo contrário. E quando nós nos apressamos de forma vaidosa, egoística ou orgulhosa a interromper isso, ainda que permitindo que a vida do outro se prolongue, mas nós matamos isso, esse desejo, essa vontade, esse processo de criação, nós estamos cometendo, sim, um assassínio. Muita atenção, muito cuidado, porque o assassínio, ele se apresenta dessa forma como acabamos de ver, elencado aqui nas perguntas 746 a 751, mas ele também é tão ardiloso na sua essência, na sua manifestação, que ele extrapola a deter, a tirar a vida do outro, seja de que maneira for, e ele transborda num processo de extrapolação quando nós nos permitimos matar aquilo que é de esperança, aquilo que é de amor, aquilo que é de caridade, aquilo que, enfim, é de um processo fraternal a ser desenvolvido por todos nós no outro. Atentemos para isso também e para essa forma de assassínio, essa forma de assassinato, que inclusive é uma forma muito cruel, muito cruel. Companheiros, era o que nos cabia nesse momento em que nós estudamos o assassínio. Nós estamos, mais uma vez, aqui enfocando que estamos na lei de destruição e que temos que nos atentar naquilo que nos tocou nesse momento para o assassínio e as formas como isso se dá, como isso se pratica. E nós agradecemos a todos esses companheiros que gentilmente se unem a nós, nos inspirando, nos trazendo uma forma fácil de comunicação e de verbalizar tudo aquilo que nos é permitido, para que possamos continuar, inclusive, entusiasmados em darmos seguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Que Deus nos abençoe e fortaleça o nosso propósito e que o nosso irmão que vem nos trazer luz e nos preencher de todo esse processo amoroso, mas também esse processo de extrema alegria e felicidade, na continuidade dos estudos, através, inclusive, de todos esses que se juntam, nos preenchem e que nos dão a inspiração necessária para, de uma forma tranquila, ordeira, mas de uma forma proveitosa, continuarmos estudando e darmos seguimento a tudo aquilo que o Livro dos Espíritos nos acrescenta naquilo que se refere a essa comunicação, aprendizado e integração do plano espiritual para conosco.
que Jesus nos permita sempre, de forma solidária e cordial, darmos continuidade a tudo isso e que nosso Pai de amor cada vez mais nos abrace no intento de darmos continuidade também àquilo que o livro dos Espíritos nos traz. Graças a Deus.